Olá pessoal, aqui é a professora Tamara. Ah, e essa audioaula é para explicar melhor sobre a interação, como será o trabalho de interação. Então, assim, gente, como eu sempre costumo fazer nas minhas interações, antes de vocês responderem as questões da interação, vocês terão que ir até o blog da EJA, tá? Lá no blog da EJA, no Claroline, vocês irão encontrar o meu material, que no caso aqui do nível de vocês, da etapa 3, o material se chama Vanguardas Europeias, uma nova linguagem, uma nova forma de expressão. Então, assim, na aula, gente, nós vamos trabalhar todo o pré-modernismo e o modernismo, tá? Nós vamos acentuar mais o modernismo nos trabalhos, enfim, em outras audioaulas, mas nós não veremos muito o que se refere à Europa, tá? E na própria aula eu menciono para vocês que a Europa ela estava passando por várias transformações, tá? Bem aí no finalzinho do século XIX e início do século XX. Aconteceram várias transformações, novas ideias, que nós chamamos de vanguardas europeias, são movimentos vanguardistas, tá? Que são essas novidades. Nós aqui no Brasil, não sei se vocês lembram a respeito das audioaulas e do que nós vimos, que ficou estagnada, né, a nossa produção artística e que vai dar um boom, vai dar uma renovada, uma modernizada, vamos dizer assim, com esses pré-modernistas que vão trazer novidades e depois, claro, com os modernistas, que vão vir, muitos deles, por exemplo, Oswald, né, da Europa, já com essas ideias da vanguarda. Então, ali eu faço algumas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem no blog mesmo, tá? Não é para entregar nada disso, mas é interessante vocês responderem essas questões. Então eu pergunto assim para vocês: quando vocês ouvem ou leem a palavra vanguarda, qual é a ideia que vem na cabeça de vocês? Porque quando nós falamos em vanguarda, não é apenas referente a esse movimento que ocorreu na Europa aí no finalzinho do século XIX, início do século XX, né? Seguido a gente vê essa palavra vanguarda. Então, o que vocês acreditam que significa? Se vocês não tentem ter uma leve noção do que vocês acham que é. E depois verifiquem o significado dessa palavra no dicionário. Outra reflexão que eu peço que vocês façam é pensar no dia a dia de vocês. Que experiências vocês conseguem associar, experiências do dia a dia de vocês, a uma atitude que a gente possa dizer que é uma atitude vanguardista, uma atitude de vanguarda, tá? E depois eu coloco para vocês também um quadro muito importante, que é o quadro O Grito, tá? Do Edward, que é um pintor norueguês, muito conhecido, e que vai nos dar aí esse processo de ruptura, né? Que foi promovido por alguns artistas desse período. Então, esse processo de ruptura, de romper com aquelas tendências antigas, né? E ousar trazer novidades, essas tendências novas, romper com a tradição, isso vai ocorrer em obras como essa aí do Grito, tá? Várias reflexões são feitas, várias emoções são trazidas à tona que antes nunca foram.
críticas vão sendo colocadas que antes nunca foram analisadas. A gente vai ver isso no Brasil também. A angústia que essa obra traz não é só o grito, tá? Ele tem outras obras também, como Melancolia, que traz também sensações que fazem com que a gente possa refletir um pouco, tá? Então, é interessante que vocês observem o quadro e vejam aí o que vocês conseguem retirar dessa impressão que ele traz, né? E outra coisa interessante é que nós deixamos de retratar aqueles padrões, o belo e equilibrado, para tratar aquelas coisas, a desordem, né? O feio, coisas que antes não se falava, né? Ainda seguindo o blog, gente, nós vamos ver dentro das vanguardas o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o cubismo, o surrealismo, enfim, né? Todas essas vanguardas. Vocês vão ler cada uma as características, alguns principais artistas e obras, para que vocês possam se preparar para poder fazer a interação. Tá? Então é importante que vocês possam analisar cada um desses movimentos. Tá? Em artes vocês também verão isso com mais profundidade, mas é importante ver na literatura, né? Então, depois que vocês responderem essas questões, refletirem sobre isso e lerem, né, o que está sendo colocado, não necessariamente vocês têm que ler aquele artigo do blog, ficar só naquilo. Podem pesquisar coisas maiores, né? Mas o grosso tá ali, né? Vamos dizer assim. Aí eu vou trazer para vocês um artista que é um artista, claro, da literatura, moderno, né? Que é o Oswald de Andrade, e ele traz um poema, tá? Aonde ele representa uma imagem, porque os poemas eles são assim, eles representam imagens, né? Fazem com que a gente possa criar essas imagens mentalmente. Então nós temos aí uma imagem do trem, que no seu percurso ele corta a paisagem em meridianos. Esse poema ele trabalha com vários elementos, como muitos poemas fazem isso, tá? E esse em especial, ele vai nos trazer elementos visuais, tá? O movimento do trem, tá? E essas questões que eu tô falando para vocês são típicas de um recurso vanguardista que trabalha muito com esse tipo de elemento visual, o elemento do movimento. E aí vocês vão buscar qual é a vanguarda que trabalha com isso. Então vocês vão comparar esse trabalho com características de uma vanguarda cubista, futurista, expressionista ou surrealista. É só uma delas que é a resposta, tá? Depois nós temos uma música poema, vamos dizer assim, um músico poema, né? Do Arnaldo Antunes, que foi retirado da obra As Coisas. O nome do trecho é A Água. E vocês vão ler esse trecho, que também é bastante intenso, tá? E vocês vão ver que ele é muito próximo a características das vanguardas do início do século XX. E vocês lendo esse poema do Arnaldo Antunes, né? Que é A Água, vocês vão ver que ele tem bastante semelhança com a vanguarda. Então vocês vão ver a que mais vai ficar próxima. Então é o futurismo.
É o dadaísmo, é o surrealismo, é o cubismo, é o expressionismo. Então, essas características de cada vanguarda tem que estar bem clara na minha cabeça. Porque se ela estiver confusa, eu não consigo responder bem a pergunta. Essa pergunta eu peço que vocês tomem cuidado, porque ela é um pega-ratão. Muitos alunos às vezes se confundem com ela, caem no pega-ratão, porque ela é proposital. Ela é para pegar ratão mesmo, então tem que estar bem atento. O que eu sugiro para vocês? Façam um esquema, peguem esse blog, façam um esquema para gravar as principais características de cada vanguarda, tá? E aí vocês, alguns artistas importantes, claro que não todos, e aí vocês conseguem fazer essa relação com mais facilidade, tá? Então, são apenas duas questões muito importantes em que vocês conseguem fazer a relação das características da vanguarda com, primeiro, um poema moderno e depois um poema contemporâneo, mas que tem muitas características vanguardistas, tá? Então é mais ou menos isso que eu peço que vocês façam, tá? Esse quadro, né? Esse esquema de características é muito importante para que isso fique bem claro para vocês e que vocês possam fixar e até facilita também para que vocês possam entender questões da educação artística também. Bons estudos, pessoal!